Sobe para 46 o número de cidades em São Paulo com alerta máximo de queimadas. Estamos lá no iclnoticias.com.br. O estado de São Paulo tem 46 municípios com alerta máximo para queimadas e 21 com focos ativos em queimadas. Isso era o balanço do domingo, portanto, ontem. O número é maior do que o registrado um dia antes, quando eram 36 as cidades em alerta. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, essas localidades sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor. Em vários lugares não chove há muito tempo. Do Centro-Oeste, aí, em Brasília, se eu não me engano, não chove há mais de 3 meses. Temos noticiado aqui já desde o começo do ano também. Vocês sabem que este programa aqui talvez seja o programa do Brasil que mais fala em emergência climática, né? Porque todo dia, né, Jimmy, a gente traz notícia aqui, né? É um negócio impressionante. No norte do país temos uma seca já severa, vários rios super caudalosos estão secando. No ano passado tivemos uma seca histórica no norte do país. Este ano, com probabilidade de passar essa seca histórica, é um problema grave e agudo. E isso, claro que piora a situação das queimadas. Queimadas, a imensa maioria delas, aliás, ontem vi um especialista falando em um vídeo que rolou pelas redes sociais lá na Globo News, não há notícia nos últimos dias de incêndios provocados, por exemplo, por raios, o que é uma coisa mais ou menos comum, né? Um incêndio florestal, tem uma tempestade, vai lá, um raio, tá tudo muito seco. Não há. Todos, segundo este especialista ouvido pela Globo News ontem, com base em dados de referenciamento, mapa, tudo. Não é o que o cara acha, né? Não é a opinião dele, né? Não é óbvio que não. Tá? O cara mostrou tudo bonitinho lá. Todos os incêndios foram causados por seres humaninhos. Todos. Alguns acidentais, pode acontecer. A pessoa lá, sem querer, jogou o cigarro lá ou foi botar fogo num pedacinho lá, tinha um negócio de lixo para queimar, tá tudo errado, igual de todo modo, mas assim, não tinha o objetivo de tacar fogo em metade do país. Vários outros não, né? Por que que usa-se o fogo até hoje, né? A gente tem algumas regiões que é tradicional o uso do fogo, as queimadas controladas e tal, não sei o quê, mas no geral é porque é mais barato, tá, gente? É mais barato, taca fogo. Muito fogo é usado também para abrir novas áreas para pastagem também. Né? Então você vai lá, você primeiro tira cirurgicamente as árvores de maior valor comercial da floresta, depois você passa o chamado correntão, pega 2 tratores assim, passa uma corrente entre os dois e vai arrastando o mato, depois taca fogo, abriu pastagem, coloca a boia em cima e vai que vai. Tá? É isso, é assim que é usado. Né? Aí por que alguém colocaria fogo na própria propriedade? Porque é isso que é feito. Às vezes você tem que limpar e é mais barato fazer com fogo. E é por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo aqui. Não espanta, porque no governo passado nós tínhamos, inclusive, o Dia do Fogo, né? Aí incentivado pelo governo federal, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Quando sentiram que o Ricardo Salles virou ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aliás, uma cria política do Geraldo Alckmin. Vamos colocar todo mundo para dançar aqui, né? Porque eu não tenho compromisso com ninguém aqui. Ricardo Salles, cria política do Geraldo Alckmin, tinha sido secretário de Meio Ambiente lá em São Paulo. Já cheio de suspeita em cima, cheio de treta. Hoje o cara é réu num processo que teria facilitado tráfico de madeira. O ministro do Meio Ambiente é réu, seria como assim o ex-ministro da Justiça ser réu por envolvimento com o PCC. Estamos nesse nível no Brasil. O cara assumiu lá, fechou a Secretaria de Mudanças Climáticas, fechou. Depois teve que reabrir por pressão internacional. Acabaram com o Fundo Amazônia. Que era um dinheiro que vinha de fora, não era nem nosso dinheiro. Nem nosso. Ah, tem que acabar com a mamá. O dinheiro não era nem nosso. Era da Noruega, não sei o quê. Acabaram com o Fundo Amazônia. Calcula-se que perdas aí nos 4 anos do governo Bolsonaro, de dinheiro que poderia ter vindo para ajudar num monte de projeto da Amazônia, na ordem de 15 a 20 bilhões de reais. Tá? Ricardo Salles. Governo Bolsonaro. Bolsonaro tentou passar decreto de mineração artesanal. Seja lá o que isso for.
Teve o Dia do Fogo, lembram? Lembram? No Pará, principalmente, na Amazônia, os grileiros combinando por WhatsApp de tacar fogo todo mundo no mesmo dia. Lembram disso? Teve. Sabe o que aconteceu? Aconteceu absolutamente nada. No último ano do ministro Ricardo Salles, o IBAMA não tinha conseguido gastar, até quase o final do ano, nem entre 20% e 30% do dinheiro que estava disponível para o combate dos abusos ambientais. O Ministério do Meio Ambiente quase foi extinto. Era para virar uma secretaria no Ministério da Agricultura. Vocês sabiam disso? Lembram disso? Aí ficou lá, zumbi. Durante os 4 anos, muitos funcionários do Ministério do Meio Ambiente pediram, inclusive, licença não remunerada. Sabe por quê? Não tinha trabalho. O Ministério do Meio Ambiente não tinha trabalho, estava parado. O Ministério do Meio Ambiente com o Ricardo Salles ficou parado. Não se moveu. Jimmy, sabe quantas ações que influenciaram no meio ambiente teve durante o governo Bolsonaro em todos os ministérios? Em milhares? Chuta. Quantas mil? Ações que, assim, coisa que saiu no Diário Oficial, tá? Portaria, isso, aquilo, muda o jeito de pagar a multa. Agora isso aqui não é mais assim, esse documento não precisa mais. Sabe quantos teve? Levantamento de um podcast chamado A Terra é Redonda, da revista Piauí. 140 mil em 4 anos. 140 mil atos do Ministério do Meio Ambiente e todos os outros ministérios que são relativos ao meio ambiente do Brasil. Aqui pode explorar petróleo, aqui não pode mais, aqui esse documento não precisa mais, vai exportar madeira, esses 3 documentos, muita burocracia, tira, isso aqui não precisa mais. 140 mil atos, portaria, canetada, mudança, os caras foram mudando a legislação sem passar pelo parlamento. Foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Por que eu estou falando tudo isso? Pode o governo agora, estadual, municipal, governo federal, Marina, a ministra da Saúde, a Casa Civil, a Sônia Guajajara, podem fazer mais do que estão fazendo? Podem. Falei inclusive na semana passada aqui. Eu, se fosse a Anísia, ministra da Saúde, a qual, aliás, já entrevistei, uma pessoa muito correta, e que sofreu um bombardeio imenso para ser chutada do ministério e permaneceu ali, conseguiu ficar, eu já teria feito um anúncio em rede nacional sobre saúde, por exemplo. As pessoas precisam usar máscara, fechar as casas. Precisa necessariamente avaliar fechamento de escolas essa semana em alguns lugares. Crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios, essa fumaça que está no ar cheia de partícula, ela é super tóxica. Super tóxica. No curto e no longo prazo. Porque a gente está falando de partículas queimadas, carbonizadas, que são inaladas e vão para a corrente sanguínea e pode causar problemas cardiovasculares graves. Então, poderia ter começado a se mexer antes o governo federal? Sem dúvida. Sem dúvida. Os governos estaduais, mais de 10 estados atingidos pela fumaça na semana passada. A gente noticiou aqui. São Paulo agora, é que chega em São Paulo vira importante, né, Jimmy? É incrível isso, né? Chegou em São Paulo, virou assunto. Enquanto tá lá no Acre, Mato Grosso, ninguém se importa. Dane-se. Chegou em São Paulo, virou assunto. Só tem São Paulo no Brasil. Só existe São Paulo. Então tá bom, já que chegou em São Paulo, que bom que tá todo mundo falando aqui. A gente falou sobre esse negócio aqui na semana passada todos os dias. Inclusive falei sobre Marina, sobre a ministra Anísia, a Sônia Guajajara, Casa Civil. Eu falei, gente, vamos se mexer, tem que falar com a população, tem que avisar as pessoas. Porque não vai parar, só piorou. A gente viu como só piorou. Agora, a gente precisa lembrar quem são os bandidos desse país. Isso é importante. Quem é o bando de vagabundo que estava no comando desse país? Lembra que o Bolsonaro foi pego pescando numa área de reserva que não podia? Lembra dessa história? Eu não vou mostrar a foto aqui porque esse programa não dá palco para otário, né? Vocês sabem disso. Tem uma foto do Bolsonaro pescando. Essa foto foi tirada por um fiscal do IBAMA, em 2013.
2013. Conta comigo aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18. O Bolsonaro virou presidente em 19. 6 anos depois. Sabe o que o Bolsonaro fez em março de 2019? Mandou o IBAMA exonerar o fiscal. 6 anos de rancor de mim. Não pode fazer bem, né? Hein? A pessoa não fica legal, acho, né? Ficar 6 anos ali. Não, assim, é quase que assim, eu vou virar presidente só pra mandar esse cara embora. 6 anos. Chegou na presidência em março, exonerou o cara. Eu não lembro do nome do fiscal. Frase dele: fui exonerado por fazer meu trabalho. O fiscal do IBAMA pegou o Bolsonaro pescando numa área de reserva ilegal, lugar ilegal. Ai, mas é pouco, é muito. Ai, mas melhora a imagem do Bolsonaro, tem que não sei o que. Não interessa, é crime. O cara tava pescando num lugar que não pode. Caramba. Ué, se você for pescar num lugar que não pode e passar um fiscal do IBAMA, você vai tomar uma multa. Agora o mito não pode. 6 anos. Chegou na presidência em março, exonerou o cara. Bom, todo mundo lembra que uma das grandes bandeiras do Bolsonaro, aliás, era liberar armamento para a população, não é? Não era a grande arma, o negócio do Bolsonaro, liberar armamento, né, Jimmy? Todo mundo anda armado porque tem que se proteger. Sabe o que o Bolsonaro fez depois de tomar essa multa em 2013? 1 ano, 2 anos depois. Sugeriu no parlamento, enquanto ele era deputado, para aprovar uma lei na Câmara, para desarmar o IBAMA. Assim, todo mundo pode andar armado. Comando Vermelho pode andar armado. O PCC pode andar armado. Aliás, essas facções cada vez mais se alimentam de armas legais, né? Monta um clube de tiro, entre aspas, no nome de um laranja, compra um monte de arma legal, porque o Bolsonaro liberou, e depois aquele clube de tiro, magicamente, ele é roubado no meio da noite. Ih, mas o que acontece no Brasil disso? Mas é todo dia, mais ou menos. Todo dia. Não é o que eu acho, tá? É o que sai aí nas notícias. Ministério Público, Polícia Federal, se você discorda, liga lá pra Polícia Federal e mostra que você é o bonzão da investigação, que você discorda. Né? A sua opinião, na real, não importa, tá bom? Não queremos saber a sua opinião nesse caso. Aí o Bolsonaro queria desarmar o IBAMA. É quase assim, é quase que o cara, ele virou presidente só para demitir o fiscal que multou ele pescando, gente. Eu vou repetir aqui, levantamento feito, que foi publicado. Aliás, eu sugiro que vocês ouçam esse podcast, ele já é um pouco mais antigo, tá lá na revista Piauí, tá? Do Bernardo Esteves, um dos melhores repórteres sobre emergência climática e sobre o clima do Brasil. Tem um capítulo em especial chamado Os Cupins. Os Cupins. Lembram que a Carmen Lúcia, em um célebre voto dela sobre a erosão democrática do Brasil, falou em cupinização da democracia? Porque é aquela coisa, né? Você vê um móvel de madeira por fora, parece que está inteiro, mas por dentro está todo comido por cupim. Se assoprar, vira pó, cai. Esse episódio aqui do Terra Redonda, do podcast, da revista Piauí, Os Cupins, mostra o estado em que ficou o Ministério do Meio Ambiente e as outras autarquias, IFAM, IBAMA, ICMBio, depois da passagem do Ricardo Salles por lá. Uma entrevistada, infelizmente eu não lembro o nome dela aqui, que trabalhou no Ministério do Ambiente durante o governo Temer, portanto não podemos nem falar que é comunista, né? Não se trata do Che Guevara aqui. Falou que pela experiência dela, tudo que foi feito no Ministério do Meio Ambiente e outros, porque eu vou repetir aqui, 140 mil atos, canetada, portaria, interpretação e não sei o que, tudo foi monitorado através de diário oficial, tá? Que tem a ver com mudança de legislação em relação ao meio ambiente, sem passar pela Câmara e pelo Senado. Os caras deram um jeito de traficar uma legislação nova por baixo dos panos. Não dava nem para acompanhar. Segundo esse episódio do podcast, tiveram que criar um robô de inteligência artificial, né, um botzinho, para ficar acompanhando as coisas que saíram no Diário Oficial, porque era literalmente, humanamente impossível acompanhar o desmonte que foi feito. Retrocesso legislativo medido que foi divulgado nesse episódio do podcast. 40 anos de legislação ambiental jogados no lixo. 40 anos. Agora,
a parte que eu acho que, principalmente em termos de comunicação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde e tal, poderiam ter se mexido já na semana passada, falei sobre isso aqui, não tem como arrumar esse negócio em 1 ano e meio. Talvez não tenha como arrumar em 4 anos. Há problemas? Há problemas. Falta valorização do servidor público, do IBAMA, de todos os órgãos aí que estão pedindo valorização, aumento, depois de terem sido humilhados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que colocou na cabeça do IBAMA em vários lugares para tocar o IBAMA no Brasil, sabe quem? Policial militar. Tinha um monte de PM cuidando do IBAMA. Para fazer nada. Mamata, boquinha, cabide de emprego. Sufocaram o IBAMA, tiraram o exército das operações. O IBAMA e os institutos de meio ambiente não conseguem operar sem o exército, principalmente em áreas amazônicas, porque para além de tudo na Amazônia hoje você tem crime organizado. Não dá para descer de helicóptero 5 caras do IBAMA lá. Vai morrer, é perigoso. É perigoso. Eu já fiz cobertura na Amazônia que os caras no meio da madrugada acorrentaram o helicóptero do IBAMA. Os caras entraram na sede do IBAMA e acorrentaram o helicóptero no chão para o helicóptero não decolar. É esse o nível da parada, não é um negocinho que você chega ali com um coisinha aqui do IBAMA e a pessoa assim, senhor, ela pega, recebe a multa e tal, blá, blá, blá. Sabe por que as pessoas estão tacando fogo no país? Porque o senhor Ricardo Salles mudou a forma de pagar as multas na época. Todo mundo que tinha multa para pagar, o Ricardo Salles criou uma espécie de câmara de conciliação. Parece um negócio legal, né? Não, as multas o pessoal não está pagando, né? Vamos criar aqui uma câmara de conciliação. Ou seja, suspendeu o pagamento de todas as multas ambientais do Brasil. E jogou na tal da Câmara de Conciliação. Vocês apostam comigo, a Câmara de Conciliação, ela andou ou ela não andou? Obviamente não aconteceu nada. Criou um buraco negro burocrático, pegou todas as multas, jogou ali dentro e fechou a tampa. Se você é mal intencionado e quer tacar fogo para abrir pasto para boi numa área que não é sua, você vai se sentir impelido a fazer isso durante o governo Bolsonaro ou vai ficar com medo que vai acontecer alguma coisa? É óbvio que está acontecendo no Brasil, gente. É evidente de onde vem o problema. Eu quis fazer essa lembrança aqui porque a gente esquece das coisas, né? A gente fala em Ricardo Salles, parece 40 anos atrás. Bom, o retrocesso foi de 40 anos mesmo. Réu em uma operação de tráfico de madeira. O ministro do Meio Ambiente. Faz 1 ano e meio que essa pessoa passou por lá. 2 anos, na verdade, porque o Salles teve que sair antes do Ministério do Meio Ambiente, porque a coisa ficou tão feia pro lado dele que ele teve que pular de lá. Começou a esquentar a panela embaixo, ele teve que, porque estava queimando o pé. A destruição foi absurda e não só a destruição dos mecanismos de controle, de multa, de fiscalização. Bom, vocês lembram que chegou um determinado momento, as forças de ordem que pegavam, por exemplo, caminhões e máquinas em garimpos ilegais, não podiam mais queimar as máquinas. Lembram disso? Vamos lembrar o que aconteceu no Brasil há pouco tempo. Ai, por que você queima um trator que está lá no meio da Amazônia? Porque não tem como tirar aquela porcaria de lá, porque custa muito caro tirar, porque não vale a pena. E se você tiver que ir e voltar e depois deixar lá, a hora que voltou para ir buscar, vamos buscar com um helicóptero, vamos gastar 5 milhões para tirar uma porcaria que vale 600 mil, não faz sentido econômico. Chega lá não está mais nem lá. Então é por isso que se queima. As balsas do garimpo, legal, você queima. Durante o governo Bolsonaro chegou num ponto que não podia mais queimar. Você chegava lá, num lugar de difícil acesso, leva 3 dias para chegar. Conseguiu encontrar a porcaria do garimpo. Todo mundo saiu, fugiu, não acha quase ninguém. Não pode queimar, não pode destruir. O que vocês acham que acontece quando vai embora a Polícia Federal? O IBAMA? O Exército? Os caras voltam a operar. E chamam o Estado brasileiro de trouxa ainda por cima. Isso que aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar porque é importante. Rolou uma grande onda de libera geral.
burocrático, legislativo, financeiro e anímico. Deu a chance para essas pessoas acharem que podiam e continuam achando que podem. Por que está pior esse ano? Porque, claro, os focos de incêndio aumentam e esse ano está muito seco, então os caras não conseguem controlar. E a coisa foge do controle. Nós vimos o vídeo no começo aqui, né? Mostramos os vídeos aqui.